Trabalhadores portuários realizam ato nacional em Paranaguá contra o projeto de lei que ameaça direitos da categoria. Na manhã desta sexta-feira, dia 13, Paranaguá foi o palco de uma grande mobilização de trabalhadores portuários, sindicatos e representantes de entidades ligadas ao setor, em protesto contra o projeto de lei 733/2025. A proposta que tramita no Congresso Nacional é vista pelas lideranças sindicais como uma ameaça ao modelo público de operação portuária e aos direitos conquistados historicamente pela categoria. O ato integrou uma mobilização nacional com protestos simultâneos em diversos portos do país. Em Paranaguá, a manifestação foi organizada pela Frente Intersindical de Paranaguá e contou com o apoio de sindicatos urbanos e da Prefeitura Municipal. O prefeito Adriano Ramos participou do evento e reafirmou o seu apoio ao porto público e aos trabalhadores. A concentração teve início por volta das 8 horas em frente ao portão 5 do Porto Dom Pedro II, local de entrada dos trabalhadores portuários avulsos. Entre os participantes estiveram trabalhadores da estiva, dirigentes sindicais, representantes dos sindicatos urbanos que integram a construção do futuro Conselho Sindical de Paranaguá e autoridades municipais. O movimento foi pacífico e chamou a atenção da população para os riscos associados ao projeto de lei 733/2025. Os manifestantes criticam pontos centrais do projeto, como o fim da exclusividade dos TPAs, a extinção dos órgãos de gestão de mão de obra, OGMO, o enfraquecimento das entidades sindicais e o avanço da terceirização no setor. Segundo os organizadores, tais mudanças podem levar à precarização das condições de trabalho e ao enfraquecimento da estrutura sindical que garante os direitos da categoria. A mobilização nacional busca pressionar parlamentares e o governo federal para que o projeto seja retirado de pauta ou profundamente revisto, garantindo a proteção dos trabalhadores e a manutenção do modelo atual de gestão portuária. E o Departamento de Rádio Jornalismo da Litoral Sul esteve presente no evento. Confira na reportagem de João Ricardo, imagens de Danilo Carlo e José Neto. Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 13 de junho, aqui em frente ao Porto Dom Pedro II, certo? A passeata contra a PL 733/2025, onde trabalhadores portuários e sindicatos de todo o Brasil se mobilizaram nessa passeata, nessa manifestação contra essa PL 733/2025, que tem como prioridade retirar as exclusividades dos trabalhadores portuários avulsos, os TPAs. E Paranaguá entrou nessa, vamos juntos, contra a PL 733. Confira como foi. Muito bem, agora conversando aqui com o presidente dos metalúrgicos, Silvio Nunes. Silvio, uma passeata, uma manifestação contra a PL 733, essa PL que é contra o trabalhador portuário, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Litoral Sul 95.9. Bom dia, Mura. Primeiro, PL, projeto de lei. Na verdade, é um projeto de retrocesso essa 733. Né? Paranaguá precisa entender, os parnanguaras precisam entender, e todos os parnanguaras, não só os trabalhadores TPAs, todos os trabalhadores. Estou aqui representando os metalúrgicos, mas represento toda a classe trabalhadora também da área urbana. Todos precisam entender que essa PL é um retrocesso. Por que a gente fala que é um retrocesso? Porque a economia da nossa cidade, ela depende desse porto, do Porto do Estado do Paraná, que está instalado em Paranaguá. Então, a nossa defesa hoje é para que não tenha o retrocesso no salário dos trabalhadores TPAs. Então, uma vez que esses trabalhadores tenham esse retrocesso, essa retaliação, nós vamos sofrer também toda a nossa cidade. Vamos dar um exemplo na área de saúde. Esses TPAs que têm os seus cuidados, têm as condições de poder ter uma saúde particular. Isso desafoga a saúde pública. Imagine se esse retrocesso acontece. Por isso nós estamos aqui em solidariedade a todos os trabalhadores TPAs do Brasil, em especial aos TPAs aqui de Paranaguá. Você, como um bom conhecedor da política, Silvio, como é que você está acompanhando, como é que você vê todo esse trâmite lá na esfera federal, na esfera municipal, estadual? Qual é que é a tua expectativa
para essa PL? Bom, primeiro que nós temos aí a maioria dos deputados federais que são contra os trabalhadores, são contra o progresso do nosso país. Vale lembrar você, trabalhador, você trabalhadora, analisar quem são os deputados, nós temos 30 no nosso Paraná. Quem são os deputados que são a favor dos trabalhadores? Né? Então, essa pergunta vai também aqui uma reflexão de quem são esses deputados. E também os vereadores da nossa cidade, temos 19, esses vereadores têm os seus deputados federais. Fazer com que esses vereadores cobrem os deputados federais. Fazer com que esses vereadores analisem os partidos que eles estão e como está sendo a votação desses deputados que tanto tira o direito do trabalhador no Congresso Nacional. Então, reforça aí o convite para toda a população ficar acompanhando esse projeto de lei aí e que não vá para frente, que não prossiga esse projeto, como você falou, de retrocesso para os trabalhadores portuários, não só para a área portuária, mas para toda a cidade. Exatamente. Como eu falei, né, o projeto de lei, a PL, que as pessoas muitas vezes não sabem o significado, é um projeto do retrocesso. Então, você trabalhador, você trabalhadora, você parnanguara, você comerciante, aqui eu quero falar com o comerciante, com o representante da SEAP, mobilizem os comerciantes, porque isso aqui é um retrocesso. Paranaguá hoje depende muito na área da economia dos TPAs. Então, esse é retrocesso. Se precisar paralisar, nós vamos paralisar. Nós criamos o Conselho Sindical, aqui somos 18 sindicatos, aí que estamos em conjunto agora, respirando uma nova política sindical dentro de Paranaguá. E esse conjunto, essa união dos sindicatos, vai cobrar. Pode ter certeza. O que nós tivermos que fazer para lutar em prol do trabalhador, nós vamos fazer. Muito bem, muito bem. Agora conversando com o José Antunes, presidente dos Conferentes e também vice-presidente da Intersindical. José Antunes, hoje uma passeata, manifestação contra o projeto de lei 733/2025 que tramita na esfera federal. Qual que é o motivo principal dessa passeata? Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Nesse dia tão importante para os trabalhadores portuários brasileiros, estamos todos reunidos nas cidades portuárias para nos manifestar de forma pacífica, de forma ordeira e no sentido de mostrar à população que a nossa luta é legítima e é necessária. Nossa grande preocupação é com a tramitação do projeto de lei 733/2025, como você disse, que está hoje numa comissão especial na Câmara Federal. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que o texto desse projeto de lei, que é oriundo de uma comissão especial de juristas criada na Câmara Federal, ela tem um texto absolutamente prejudicial a todos os trabalhadores. Esse projeto de lei, ele retira direitos dos trabalhadores, ele acaba com a representatividade dos sindicatos, ele acaba com a negociação coletiva, ele cria uma empresa terceirizada para a prestação do trabalho portuário. Ele acaba com categorias de trabalhadores portuários, como os vigias portuários, os consertadores, os trabalhadores de bloco. Ou seja, nós estamos falando de um projeto que visa eliminar o mercado de trabalho dos trabalhadores portuários avulsos e também dos portuários ligados às administrações portuárias, porque ele também deixa de definir, ele desconsidera o que é trabalhador portuário. Ele, para vocês terem ideia de quão prejudicial ele estipula que trabalhador portuário é só aquele que trabalha a bordo das embarcações ou no costado do navio. Ele deixa de considerar como portuário aqueles trabalhadores que estão nos armazéns, que estão nos pátios. Então, e isso tudo para quê? Para que haja uma terceirização irrestrita. E nós sabemos, pela experiência que acompanhamos, né, como dirigentes sindicais, acompanhando a luta dos demais trabalhadores, acompanhando o mercado de trabalho, nós sabemos o quanto a terceirização ela é prejudicial, que ela objetiva a maximização dos lucros e a retirada dos direitos. Então, nossa intenção hoje, nessa sexta-feira, é promover um debate, é promover a conscientização da população de que esse projeto de lei trará muitos prejuízos a todos, não só aos trabalhadores, mas a todas as cidades portuárias do Brasil. Conversamos com o presidente Eliel Teodoro, Sindicato dos Arrumadores. Eliel, hoje uma passeata e manifestação contra o projeto de lei 733/2025, que prevê aí acabar
com a exclusividade dos TPAs, dos trabalhadores portuários avulsos. Qual que é a tua posição em frente a essa passeata e essa manifestação contra esse projeto de lei? Muito bem, bom dia a todos. A gente quer aproveitar esse momento, para primeiramente parabenizar a imprensa que está fazendo a cobertura desse evento. Um evento muito importante, é uma passeata pacífica com o intuito, o objetivo dos sindicatos da orla portuária de se manifestar contra esse projeto de lei que é nefasto, o projeto de lei que é muito prejudicial às nossas categorias, atinge mais de 2.000 trabalhadores, principalmente a nossa preocupação também é com os que já estão há anos aqui, mas principalmente esse pessoal que está entrando novo do último concurso feito pelo OGMO, são mais de 200 pais de famílias que estão iniciando essa carreira, então nós estamos muito preocupados com esse projeto de lei. Não poderíamos deixar de nos manifestar, estamos aqui sim exercendo o nosso direito à manifestação contra esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele não pode ser aprovado da forma que ele está. Nós temos inúmeras emendas feitas pelos próprios sindicatos, pelas federações dos sindicatos, que prevêem a modificação desse projeto de lei. Ele não pode continuar do jeito que está, porque ele vem dizimar a categoria dos portuários em todo o Brasil. Extingue categorias, por exemplo, com guardas portuários, vigias portuários. Então, nós não podemos ficar silente nesse momento. Nós temos sim que nos manifestar. Estamos convocando todos os nossos trabalhadores para defender, para fazer essa caminhada. Temos apoio aqui do nosso prefeito de Paranaguá, temos apoio da Câmara Municipal, através do doutor Adalberto, temos apoio do próprio Porto. Então, a gente está aqui mobilizado. Nós queremos dizer que nós não vamos ficar parados vendo esse projeto infame passar. Nós vamos sim, e se possível for, nós faremos sim nosso movimento de greve, vamos parar os portos de todo o Brasil. Todo o Brasil está mobilizado. Hoje, as federações convocaram todos os portuários do Brasil para fazer manifestações em suas cidades, em suas bases, e nós não poderíamos deixar de passar em branco essa data. Nós estamos aqui para fazer esse movimento em prol dos trabalhadores. Conversando aqui com o Jorge Secom, presidente do Sindicato dos Rebocadores, também com o Patrick Couto, vice-presidente. Vamos começar com o vice-presidente Patrick. Os rebocadores também adaptos a essa manifestação, essa passeata contra o projeto de lei 733/2025 que tramita na esfera federal. Com certeza. Bom dia a todos, né? Estamos aqui nessa manifestação, né? Que é uma manifestação nacional. Então aqui o pessoal do Porto de Paranaguá e nós do Sindicato dos Marítimos, né, estão apoiando esse escárnio dessa PL 733/2025. E também o nosso sindicato é contra sobre a situação do excesso de jornada dos rebocadores em Paranaguá, que hoje em dia as empresas estão adotando a jornada 7x7. Isso daí em Paranaguá, nosso Sindicato dos Marítimos não vamos admitir, e com essa união de todos os sindicatos, nós compramos a situação de contra essa PL aí 733, e os outros sindicatos também compraram a nossa ideia. Certo. Jorge, hoje também eu vou usar a escala 7x7 também para falar de um outro projeto que eles querem entrar, que é o 6x1 do trabalhador do comércio, vamos citar. E vocês trabalham 7x7 e querem acabar com essa escala que eles querem adotar lá na esfera federal sem consultar vocês. É prejudicial muito para vocês? Ah, sim, com certeza. Isso daí mexe com a saúde do trabalhador, né? E acaba causando aquelas doenças que a gente tem observado no dia a dia aí de profissionais, colegas nossos, que já começam a apresentar sinais de saúde deteriorada mesmo, pelo excesso de trabalho, né? Ah, com certeza, com certeza. Vão tendo problemas até mentais, né? E quanto o senhor, quanto presidente do Sindicato dos Rebocadores, como é que o senhor vê a sua expectativa para esse projeto de lei 733/2025, como eu já disse, que tramita lá no governo federal? Perfeito, isso daí eu acho que o Patrick já mais ou menos desenhou alguma coisa. Isso daí seria, para mim, no meu pensamento,
para uma cidade como Paranaguá, que nós vivemos aqui em cima de sindicatos, eu acho que toda a sociedade deveria se preocupar com isso daí e vir junto, somar, para que isso daí não tenha aprovação no Congresso, né? Muito bem, agora conversamos com o presidente do Sindicato dos Estivadores, presidente da Intersindical, João Fernando da Luz, o Nando. Presidente, uma passeata, manifestação contra o projeto de lei 733/2025, que tramita aí na esfera federal. O sentido dessa organização, dessa manifestação, dessa passeata aí em prol dos trabalhadores portuários. João Ricardo, meu muito bom dia. Primeiramente, eu fico muito grato pelo apoio que a Litoral Sul sempre nos dá a todos os trabalhadores. Como já tenho dito, esse projeto que veio na calada da noite de um final de semana ser passado para a comissão especial lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, quando o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, tinha nos garantido que isso não ocorreria. Esse projeto traz no seu bojo desemprego para nós, trabalhadores portuários, perda de renda, o desaparecimento de várias categorias na nossa área, bem como vigias portuários, bloco, consertadores e outros. Esse projeto prevê a retirada dos trabalhadores avulsos dos terminais privativos, chamados TUPs. Esse projeto, no seu bojo, traz, então, desemprego para o nosso município e, consecutivamente, fechada de várias portas de comércio em nossa cidade e serviços. Certo. Lembrando que serão atingidos mais de 10, 20 mil trabalhadores portuários. Só Paranaguá, em torno de 2.000 trabalhadores, que reflete aí 20 mil familiares, não é? Mas em todo o país, em torno de 120 mil trabalhadores. Então, é um projeto que não discutiu com os trabalhadores a nossa opinião, as nossas propostas. Apesar das federações estarem em Brasília diuturnamente tentando discutir esse assunto, já passamos para os deputados quase 500 sugestões, de emendas, mas até agora não realmente sentamos na mesa com eles não sentaram conosco para discutir democraticamente essa situação. Então, todo o país, nesse dia 13, estão fazendo mobilizações, cada porto à sua forma, e Paranaguá, nesta grande caminhada que faremos daqui a pouco, contando até mesmo com a presença do prefeito. E também quero agradecer aqui todas as polícias nossas que estão aqui nos dando apoio, como a Municipal e a Polícia Militar. Presidente, algo parecido já teve acontecido no passado, nesses longos que o senhor é presidente da Intersindical, do Sindicato dos Jogadores, não só como presidente, mas como portuário. Já aconteceu algo parecido? Já tivemos, João Ricardo, várias ameaças, mas nunca tão forte quanto essa, tão perigosa e arriscada, com tanto teor político envolvido, não é? Que, como você sabe, até 3 ministros do Trabalho estão envolvidos do lado patronal para tirar a nossa exclusividade, que é o nosso maior bem. Então, esse projeto realmente está nos assustando, porque nunca na história tivemos assim forças tão poderosas contra o nosso emprego. Conversando agora com o Rodrigo Vagnoni, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Portuários, Sintraporte. Presidente, hoje em Paranaguá e todo o Brasil acontece uma mobilização dos trabalhadores portuários contra o PL, projeto de lei 733/2025, dita por todos os presidentes que nós já citamos na entrevista como um retrocesso para o trabalhador portuário, não só para o trabalhador portuário, mas também para toda a comunidade urbana, dos sindicatos urbanos, e também para toda a população do município de Paranaguá e para o Brasil inteiro. Bom dia aos ouvintes. É exatamente isso. É um projeto que simplesmente acaba com categorias, acaba com os vigias, acaba com a guarda. Então você imagina, no cenário atual, em que a gente aprende drogas, vê matérias, vocês fazem reportagens semanalmente sobre a prevenção de drogas, a gente eliminar um elemento de segurança como a guarda. Além disso, nós temos uma autoridade pública 5 vezes eleita a melhor do Brasil. Como é que você vai dizer que isso é ineficiente e que merece ser terceirizado? Então a nossa luta é para isso.
Primeiro, garantir o emprego dos TPAs, garantir a continuidade da guarda e garantir uma autoridade pública que garanta também os empregos para a cidade. É sempre bom citar que quando o trabalho portuário perece, Paranaguá perece junto. Estamos aqui no movimento pacífico, no movimento pela cidade, não é só pelo nosso trabalho, é pela cidade. A gente quer garantir emprego e renda para a cidade, não só para a nossa geração, como para a futura. Então, vocês podem ver faixas, podem ver as pessoas, tudo tranquilamente, sem nenhuma briga. A luta é por todos. Então venha somar, traga a sua família, você portuário, venha. Não se engane, esse projeto não é para acabar só com os TPAs. Nós, autoridade portuária, nós portuários também estamos em risco. Aqui, você que acha que isso é só para o estivador, para o arrumador, não, meu querido. Você que é trabalhador da APA, se esse projeto passar, abre-se uma margem para que possa ser privatizado os setores. Beleza? Essa é a nossa luta. Agradecer primeiramente vocês, dos meios de comunicação, que sempre estão com a gente, sempre nos ajudam a divulgar. Aproveitar para agradecer as forças sindicais, a Força, a CTB, a CUT, que nos ajudam sempre, e principalmente agora com os sindicatos urbanos. Antes era uma luta da Frente Intersindical, agora é uma luta de toda a Paranaguá, de todos os sindicatos de Paranaguá. E é o prefeito Adano Ramos que comprou essa luta com a gente e daqui a pouco vai estar aqui para caminhar. Obrigado. Inúmeras vezes o senhor esteve com outros presidentes em Brasília, conversando com deputados, conversando com representantes sindicais também em Brasília. Como é que o senhor viu todas essas reuniões? Aprovou? Como é que está sendo essas reuniões? Veja, a política é feita disso, é articulação. Nós, enquanto presidentes, vamos em Brasília para fazer uma mobilização e mostrar aos deputados, senadores, que sim, são pais de família que estão lutando ali. Não é uma empresa, não é um CNPJ, é um CPF, é um pai de família que está lá. Os presidentes das federações, o Gianeto, o Zé Adilson, o seu Mário Teixeira, eles estão na luta com a gente, estão articulando com o setor patronal uma mudança nas leis, mas a gente precisa estar mobilizado, precisa mostrar para eles que essas pessoas são pais de famílias. Essas pessoas têm que levar para casa a sua renda. A gente não quer mais nada que isso. A gente não é contra avanço, a gente não é contra o patrão ganhar o dinheiro dele, justo. A gente só quer estar junto. A gente não é contra a tecnologia, a gente é a favor da tecnologia, a gente é a favor dos avanços. E o que a lei trouxe de bom, a gente vai abraçar. A gente só é contra a parte que querem acabar com o nosso emprego. É justamente isso, só isso que a gente quer. A gente só quer estar contemplado nessas melhorias. Por isso que a gente vai para o Brasília lutar por isso. Conversando agora com o senhor Nesias, estivador há 34 anos. Nesias, um projeto de lei que está tramitando na esfera federal 733/2025, que é o retrocesso para o trabalhador portuário. Perfeito. Nós estamos nessa luta aí, já faz algum tempinho, né, que surgiu esse projeto de lei aí, formado pela Federação dos Operadores Portuários, né? E nós estamos brigando porque ele retira direito dos trabalhadores que são históricos, né? Outrora negociado, né, dado outras coisas em troca desse direito e que hoje nós estamos perdendo, né, ou perto de perder esses direitos, né, históricos para o trabalhador. Certo. E o senhor, como estivador há 34 anos, tem família, tem pessoas que dependem também do senhor, que também, com esse projeto de lei, se for aprovado, vai ser muito prejudicial. Não só o trabalhador portuário, mas só as famílias e também a cidade de Paranaguá. Com certeza, né? Esse é um projeto de lei que ele precariza a mão de obra, né? E precarizando a mão de obra, automaticamente ele retira os direitos trabalhistas e até remuneratório do trabalhador, né? E isso deixa de ser investido na cidade, porque há 34 anos eu moro em Paranaguá, e até antes disso, e todo o meu dinheiro que eu ganhei no Porto, né? E eu acredito que todos os nossos trabalhadores, eles investem na cidade, né? Os nossos filhos estudam aqui, estudaram, cresceram e formaram família aqui. Então, tirando o direito do trabalhador, automaticamente a cidade também padece por conta dessa situação. Vamos conversar também com Everson de Farias Leite. Everson, o senhor que é representante aí da Federação Nacional dos Estivadores, presente em Paranaguá nessa manifestação contra o projeto de lei 733/2025 que tramita na esfera federal. Qual que é o seu posicionamento frente aí, né, responsável pela Federação Nacional dos Estivadores? Eu acho que todos os trabalhadores que estão envolvidos nessa luta, nós somos contrários a essa PL. Essa PL, na realidade, ela vai contramão de tudo aquilo que a gente conquistou ao longo de décadas.
não foi fácil chegar, hoje a gente se encontra, né, com as leis, né, conquistando, né, foi conquista em cima de conquista. Cabe dizer aqui que isso foi suor, foi sangue derramado a bordo das embarcações, no costado, para que a gente conseguisse isso. Isso entristece a nós, porque na calada da noite surgiu essa PL 733. E a gente vem trabalhando forte, debatendo, tentando conversar, achar um caminho, né, que não precise a gente ir para uma mobilização ainda mais drástica. A gente está aqui se manifestando, né, mostrando, né, que a gente é o contrário a tudo isso que está acontecendo. Chama muito a atenção de nós tudo isso que vem acontecendo lá em Brasília. Nós temos acompanhado muito de perto lá, temos algum deputado, né, que estão a favor dos trabalhadores, mas a gente sabe que isso está tramitando agora em uma comissão especial. Nós estávamos lutando que isso tramitasse numa comissão ordinária, que o nada mais justo, que a gente teria tempo para debater isso, para ter, né, audiências públicas, que isso, uma mudança da lei, um problema desse, de uma vergadura dessa, não pode ser debatido do dia para a noite. Emerson, fazendo um adendo, foi para a comissão especial também na calada da noite, após o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Hugo Mota, falar que não ia para a comissão especial. Então, isso que eu digo, nós estamos tendo bastante bola nas costas, né? A gente tem tratado uma coisa e tem acontecido outro. Então, isso serve de alerta para o Brasil inteiro. Eu acredito que a gente está bem alinhado, as 3 federações estão bem alinhadas, mas assim, vamos na luta. Todo o sindicato que vocês sabem foi forjado na luta, a gente não tem medo de lutar jamais, não vamos se entregar jamais, até então, porque isso vai trazer uma precarização muito grande para a cidade de Paranaguá, para o Paraná e para o Brasil. Nesse exato momento, o prefeito Adriano Ramos, junto com a vice-prefeita Fabiana Parro, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui ouvindo a gente nesse dia chuvoso, né? Sim, é uma questão muito importante que nós da prefeitura estamos ao lado dos nossos trabalhadores, porque impacta diretamente a nossa cidade. A nossa cidade é basicamente trabalhador portuário, pensando que essa PL pode interferir muito na vida dos nossos trabalhadores e, consequentemente, no comércio local, até mesmo se a gente pensar na questão da nossa saúde pública, porque esses trabalhadores todos têm seus convênios, perdendo seus empregos, isso também pode afetar a questão da saúde. Pense que nós, quanto município, vamos ter que absorver todos esses trabalhadores caso venham a perder seus empregos e seus convênios. Então, é algo que a gente precisa, sim, pensar e lutar por esses trabalhadores. Então, por isso que hoje nós estamos aqui, mesmo com chuva, aderindo a essa caminhada, e não podemos nos calar diante disso, né? Conversando agora com o prefeito Adriano Ramos. Prefeito, hoje é um dia histórico também para o Porto. Passeata e também mobilização contra o projeto de lei 733 que tramita na esfera federal, e nessa semana o senhor conversou com 18 sindicatos, representantes de sindicatos, criou um conselho sindical. Quão importante é para a cidade de Paranaguá? Bom dia. Bom dia a todos os amigos aí da Litoral Sul. A nossa participação hoje é para demonstrar que há uma preocupação de toda uma cidade de Paranaguá com a PL 733, que simplesmente exclui os nossos TPAs. Quando eu falo TPAs, para a população poder entender, são os nossos estivadores, arrumadores, conferentes, consertadores, trabalhadores do bloco e vigia das folhas de trabalho que eles atendem aqui o Porto de Paranaguá há mais de 100 anos. Nós sabemos e reconhecemos a importância desses sindicatos para Paranaguá, para o Paraná, para o Brasil. Nós sabemos que todo o dinheiro que esses trabalhadores recebem, um trabalho duro, um trabalho que não é simples ser executado. Por exemplo, nós temos a melhor estiva do Brasil aqui em Paranaguá. Esse dinheiro fica na cidade. Esse dinheiro que vai circular no cabeleireiro, no mercadinho, nas nossas lojas de Paranaguá, que vai comprar o cachorro quente, a pipoca. Então, nós não podemos admitir que essa PL venha a ser aprovada da forma como está escrita. Estamos conversando com deputados federais, que estão junto com os sindicatos, deputados federais, tanto do estado do Paraná quanto de outros estados,
que isso depende de todo o Congresso. Então, esse tipo de manifestação pacífica, ordeira, como sempre foi, uma caminhada pela cidade, num dia chuvoso, mas tem um significado muito forte, de que nós somos contra essa PL, porque também ela vai excluir, acabar com os guardas portuários. Não podemos admitir. O trabalho da Guarda Portuária é um trabalho de excelência no Porto de Paranaguá. Eles ajudam na manutenção da segurança no Porto de Paranaguá. Então, estamos juntos com os sindicatos, com a Guarda Portuária, estamos juntos pela defesa do emprego, porque nós não podemos precarizar esses empregos. Nós não podemos fazer com que essa mão de obra qualificada que os TPAs oferecem para o porto, que é um porto eficiente, está aí os números, porto que bate recorde todos os anos, com a ajuda desses trabalhadores, o porto mais eficiente pelo 5º ano consecutivo do Brasil. Então, todo esse trabalho que foi conquistado, um trabalho centenário, ele não pode acabar com o projeto de lei. É uma afronta aos trabalhadores que labutam em todos os portos do Brasil e aqui em Paranaguá não é diferente. Nós respiramos em Paranaguá esse tipo de trabalho. Esse trabalho ajuda a construir a nossa cidade. Esse trabalho traz impostos para a nossa cidade, geram receitas. Então, nós vamos continuar trabalhando. Estive em Brasília com a Intersindical. Quantas vezes houver necessidade de retornar a Brasília, eu vou retornar, que é algo que afeta a nossa cidade. Eu quero falar para você, Parnanguara, para você que mora na cidade, que isso afeta diretamente a economia da nossa cidade. Vai afetar os postos de saúde, a UPA, porque nós temos cerca de, fala-se em 10 mil, 12 mil, 15 mil, não sei o número exato, mas esses trabalhadores não utilizam o Sistema Único de Saúde, desafogando o nosso sistema aqui. O nosso sistema aqui é pesado, é caro para se manter. Então, tem todo esse contexto, essa luta que nós estamos travando junto aos trabalhadores pela defesa e manutenção das folhas de trabalho, a exclusividade para esses TPAs. Prefeito, Paranaguá tem a Frente Intersindical de Paranaguá, liderada pelo presidente Nando, mas no ano passado o senhor já era um compromisso de campanha criar o Conselho Sindical da cidade. E o Conselho começou, já é um embrião. Durante essa semana o senhor reuniu todos os sindicatos da Orla Portuária, representados pela Intersindical, e também sindicatos da área urbana. E o Conselho já nasce fortalecido, porque a grande maioria daqueles sindicalistas que estiveram no Palácio São José, no seu gabinete nessa semana, estão aderindo a essa manifestação, defendendo, apesar de não atingir diretamente a eles, mas entendendo a importância, a magnitude do Conselho e a importância de defender os trabalhadores portuários. Esse embrião, ele começou a semana mesmo, como o Ciro colocou, mas iniciou lá no período pré-eleitoral, quando nós anunciamos que criaríamos vários conselhos da cidade. Temos um conselho de empresários que estão nos ajudando de forma espetacular a cidade. Vamos montar o conselho comunitário, conselho sindical, conselho dos comerciantes, enfim, são vários conselhos que vão ajudar a construir Paranaguá. Paranaguá não pode ficar nas mãos de uma única pessoa, de um secretariado. Acho que tem que ser um conjunto de ideias e sugestões de trabalho para desenvolver a nossa cidade. Somos a mãe do estado do Paraná, uma cidade maravilhosa, uma cidade bonita, de um povo acolhedor, um povo trabalhador, um povo honesto, mas que precisa crescer mais rápido. Nós estamos atrasados em termos de desenvolvimento e esse conselho sindical vai nos ajudar nesse sentido, como outros conselhos que nós criamos. Então, nós estamos acelerando esse processo para fazer uma grande audiência pública. Nessa audiência pública vai ser sobre a PL 733, mas pretendemos, nesse dia, anunciar, formalizar, de forma oficial, claro, o nosso conselho sindical, que vai ajudar em tudo que nós precisarmos para Paranaguá. O objetivo sempre é Paranaguá, que a gente sempre colocou de uma forma que Paranaguá está acima de todos nós. Paranaguá está acima da função que eu exerço hoje como prefeito. Paranaguá está acima de todos os sindicatos, empresários, porque todos nós somos Paranaguá. E nosso único objetivo de todos é lutar pelo bem de Paranaguá. Esse vai continuar sendo o nosso objetivo durante o período que nós estivermos à frente da prefeitura.
Prefeito, o senhor não é um prefeito, mas mais do que isso, o senhor não é, eu queria dizer assim, que o senhor não é só um curioso que está apoiando uma manifestação de uma turma, que o senhor conhece muita gente. Não, o senhor tem raízes no sindicalismo, né? Seu pai era estivador, o senhor já disse muito isso, já não está mais entre nós. Qual era o número, Nando, do pai do... Qual era o número do seu pai? 15143. E o senhor... E o senhor... E o senhor, Silvério. prefeito, tem portanto, raízes no sindicalismo, né? Além de tudo, não foi por motivo de doença, não é estivador por motivo de doença na época, e trabalhou no Ogmo, trabalhou nos arrumadores. Então, o senhor conhece essa causa, conhece efetivamente o trabalho de cada um e a importância de cada categoria aqui dentro do Porto de Paranaguá, e por isso está ao lado dessas categorias nesse momento, emprestando todo o seu apoio, toda a força do Executivo Municipal. Ciro, obrigado por trazer essas boas lembranças do meu saudoso pai, meu saudoso sogro, Silvério, estivadores, tios estivadores, primos estivadores. Não fui estivador por uma questão de doença lá em 1990, que a última turma é de 1991. Se eu não tivesse aquele problema grave, que eu fiquei 2 anos me recuperando, eu seria hoje estivador. Não tenho dúvida disso, porque naquela oportunidade, naquela época, eram os pais que indicavam, né, os seus substitutos, vamos colocar assim, e eu, certeza que eu seria, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe como as coisas funcionam, e me deu essa oportunidade. Mesmo não sendo estivador, mas pertencer à família estivadora, eu sou da família estivadora. E eu tenho orgulho de dizer isso. Então eu tenho orgulho de dizer, Alenir Gaúcho, estivador, eu tenho orgulho de dizer que eu sou da família estivadora. Eu até me emociono quando eu cito isso, porque eu sei o significado de pertencer a essa família aqui, ó, a essa categoria. Que se nós temos Paranaguá com essa força, é porque nós temos esses estivadores aqui, ó, esses homens que honram, lutam por nossa cidade. Muito bem, e assim foi amanhã desta sexta-feira, dia 13 de junho, a mobilização dos trabalhadores portuários aqui em Paranaguá contra o projeto de lei 733/2025. É o jornalismo da Rádio Litoral Sul FM, compromisso com a verdade, de levar os fatos até você. Apoie junto conosco essa causa. Nas imagens de José Neto, Danilo Carlo, reportagens de João Ricardo, jornalismo Litoral Sul. O que você precisa saber.